Esse vídeo é feito para o entretenimento de uma audiência, e a veracidade dos fatos fica a critério do espectador. O canal Hide Me 5 é o canal de um homem chamado Nico, e em seu canal ele posta suas aventuras, dando a volta ao mundo em sua motocicleta. E em seus vídeos é possível admirar várias paisagens lindas. Porém, em um de seus vídeos na África já havia anoitecido, e ele estava procurando uma aldeia para descansar. Porém, enquanto ele gravava, algo muito assustador foi gravado pela câmera. No sé si es por aquí. Ya. Por aquí, todo recto. ¿Me quiere para dormir? Ah, sí, para poner la tienda de campaña. Para dormir, ¿eh? Sí. En mi casa. Ok. Muito obrigado, amigo. Enquanto ele pedia informação a um morador da região, no lado esquerdo deu para ver o que parece uma pessoa de branco parada no meio da vegetação. Daria para pensar que aquilo poderia ser uma moita de capim. Porém, algum tempo antes, a câmera não havia filmado nada daquele lado. O que ele filmou se assemelha a uma mulher de branco, e ele provavelmente não deve ter visto nada. Porém, nos comentários do vídeo, várias pessoas perceberam aquilo parado olhando para ele. Seria isso uma aparição ou alguma outra coisa? Algumas pessoas têm medo de elevadores. E vamos combinar que quanto mais antigos, mais assustadores eles são. E além do medo deles pararem de repente, tem também a nossa mente, que é capaz de imaginar as cenas mais assustadoras em um elevador. No vídeo que veremos, um homem estava entrando em um elevador, e enquanto ele entrava, algo muito estranho foi filmado pela câmera. Dá para ver que na hora que ele entra no elevador, junto dele entra uma mulher. Porém, o que chama a atenção é que essa mulher tem uma cor pálida. Porém, na hora que ele se vira para filmar, dá para ver que só tem ele no elevador. Seria isso um fantasma? Ou existe alguma outra explicação? Nesse vídeo, dois rapazes estavam indo investigar uma casa, onde habita uma mulher que está sendo atormentada por demônios. E quando chegaram lá, ela educadamente recebeu eles. Então se sentaram e começaram a conversar. E até aí estava tudo certo. Porém, em um certo momento, ela começou a agir de uma forma estranha, olhando para trás. Kıskanıyorlar. Enquanto ela olha para trás, algo acontece e transforma essa entrevista em algo muito assustador. Yemeği hazır. Gel diyorlar. Yemeği hazırladılar. Yemek hazır. Ben yemek yiyeceğim. Dá para escutar um barulho de algo sendo quebrado e não demora muito para a porta se fechar sozinha. E ao ver isso, a mulher solta uma gargalhada, como se estivesse gostando do que está acontecendo. Como se já não fosse o bastante, as coisas ficam ainda pior. A luz misteriosamente se apaga sozinha, deixando tudo no verdadeiro breu. Bunlar bize artık. Quando eles acendem uma lanterna, percebem que a mulher havia desaparecido da sala. E ao ver isso, eles começam a andar pela casa, procurando a mulher. Porém, por mais que eles procurassem, não encontravam a mulher em lugar nenhum. Então eles decidiram descer para o porão da casa. E quando eles estavam descendo, uma porta fechou sozinha atrás deles. Depois de algum tempo, ele decidiu fazer uma filmagem em frente a um espelho e acabou filmando algo que deixou ele muito assustado.
A mulher apareceu com um olhar muito assustador atrás de um dos rapazes, parecendo estar possuída. E ao ver ela, ele chegou a se virar para filmar, porém ela não estava mais lá. E após isso eles acharam melhor ir embora daquela casa. E enquanto estavam indo embora, chegaram a ser perseguidos por aquela mulher. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Se eu fosse eles, nunca mais voltaria naquela casa. Todos nós, quando estamos em nossa casa, nos sentimos seguros. Porém, do lado de fora, forças obscuras podem estar esperando apenas uma oportunidade para entrar. E quando isso ocorre, coisas horríveis podem acontecer. Um homem chamado Lee documenta todos os acontecimentos paranormais que ocorrem em sua casa. E tudo que ele conseguiu registrar até hoje são momentos de deixar qualquer um assustado. Porém, de algum tempo para cá, a entidade não está simplesmente só movendo as coisas. Agora a entidade parece estar furiosa e criou uma certa obsessão pela esposa de Lee. Em um certo dia, ela estava deitada em sua cama e deu para ver quando uma sombra negra passou e puxou o cabelo dela. Porém, em um outro dia, enquanto o casal dormia, algo muito mais preocupante foi gravado pela câmera. Dê uma olhada. Dá para ver uma sombra negra que se aproxima dela, e na mesma hora ela é puxada para fora da cama. E ao perceber os movimentos, o marido dela acordou muito assustado, sem saber o que estava acontecendo. Porém, não foi só isso. Nessa noite foi possível ver um aspirador de pó flutuando em um dos corredores. Como podemos ver, as forças malignas estão atormentando esse casal. E pelo que parece, o que quer que seja isso, não está para brincadeira. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Fortual. E nesse vídeo, 2 amigos do Japão estavam investigando uma ponte, onde os moradores locais afirmam ser um lugar muito assombrado. E o motivo disso é que, por ser uma ponte muito alta, infelizmente várias pessoas já tiraram as suas vidas naquele local, tornando o lugar muito assustador e tenebroso. Um outro detalhe é que depois de tantas pessoas pularem dessa ponte, foi construída uma barreira bem alta, para tentar impedir que as pessoas continuem fazendo isso. E sabendo desses fatos, esses 2 amigos, por curiosidade, decidiram tirar algumas fotos em cima da ponte. E quando fizeram isso, perceberam que havia algo muito assustador nas fotos. Dá para ver o que parece ser um rosto na parte inferior da imagem.
e acima dele dá para ver um orbe bem grande. Mas o detalhe mais assustador é que na foto o rapaz aparece sem a cabeça. Após isso, os dois rapazes acharam melhor ir embora daquele local. Após perceberem alguns barulhos estranhos durante a noite, esse casal decidiu fazer uma transmissão ao vivo para tentar mostrar para os seus seguidores um pouco das atividades sobrenaturais que acontecem na casa deles. Então eles começaram a andar pela casa e, sem perceber, eles acabaram filmando uma coisa muito assustadora na janela. Te despojo. Dá para ver o que parece ser uma figura que olha do lado de fora da janela. O pior é que na hora que eles passaram pela janela, não perceberam nada. Mas pouco tempo depois, os seus seguidores começaram a alertar eles no chat. Te despojo. E depois disso, eles chegaram a filmar a janela novamente, mas como podemos ver, não tem nada de estranho nela. Depois de algum tempo, ele chega a descer, para mostrar que a janela fica em um lugar bem alto e seria muito difícil alguém chegar até lá. 4 o 5 metros a la ventana. O que pode ser aquilo que eles filmaram? Seria um fantasma? Ou algo muito pior? A Indonésia é um país cheio de mistérios e lendas, e hoje existem alguns canais que se aventuram a encontrar as criaturas mitológicas que habitam os lugares mais tenebrosos do país. E nesse vídeo, um grupo de amigos estavam em um local, onde um deles anteriormente havia filmado uma criatura muito assustadora. Após gravarem esse vídeo, eles decidiram voltar ao local onde a criatura vive, para levar uma espécie de oferenda. E após acenderem vários incensos, eles ficaram de longe, esperando a criatura aparecer. E não demorou muito para ela surgir de dentro do mato. Oh my god damn. Kau lihat. Oh dia itu. Iya. Oh dia itu. Porém, um dos rapazes decidiu se aproximar da criatura, achando que estava tudo bem. Mas em um certo momento de descuido dele, algo muito assustador aconteceu. Tu pain. Oi. Após a criatura se levantar, o rapaz na mesma hora cai desacordado, tendo que ser ajudado pelos seus amigos. E só depois de alguns minutos que ele consegue se levantar. Que tipo de criatura é essa? E o que será que ela fez com esse pobre homem? Esse vídeo é do canal Dark Ghost Paranormal. E nesse vídeo, esse investigador paranormal estava em uma casa assombrada da Rússia para tentar filmar algo sobrenatural. E logo no início do vídeo, enquanto ele estava se aproximando de uma cozinha, uma porta misteriosamente se abre bem na frente dele. Ele chega a olhar dentro do cômodo, mas como podemos ver, não tem nada lá, a não ser algumas coisas velhas. Após isso, enquanto ele estava em um dos quartos, algo faz um barulho perto dele e deixa ele muito assustado. Depois de algum tempo, ele volta no quarto e dá uma olhada embaixo da cama e encontra uma caixa antiga. Porém, antes dele pensar em pegar a caixa, alguma coisa se move perto dele. Ele percebeu que não seria uma boa ideia mexer naquela caixa e decidiu continuar a sua investigação. E quando ele voltou para a cozinha, algo o surpreendeu.
Enquanto ele estava olhando o acordeon, ele escutou um barulho, como se fosse alguém correndo próximo a ele. E quando ele se virou para olhar, uma porta misteriosamente mais uma vez se abriu bem na frente dele. O clima na casa estava tão pesado que ele ficou um tempo do lado de fora. E quando ele voltou, começou a fazer uma sessão de Spirit Box. E enquanto estava fazendo a sessão, uma porta de um guarda-roupas se abriu sozinha atrás dele. E após escutar coisas terríveis naquele Spirit Box, ele achou melhor ir embora daquela casa. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Halt in Jersey. E nesse vídeo, podemos ver uma menina sentada no chão, brincando com seu gato. E ela parece estar bem tranquila, até que de repente, algo muito assustador e tenebroso acontece. Ela estava ali tranquila, mas de repente a cadeira da sala de jantar se move sozinha. E quando ela se move da primeira vez, a garota só dá uma olhada, talvez pensando que seria só isso. Porém, depois que a cadeira se move a primeira vez, não demora muito para ela fazer um movimento muito brusco, como se alguém realmente tivesse puxado ela. A garota, ao ver isso, na mesma hora se levanta assustada, e a pessoa que gravava, na mesma hora repentinamente para de gravar, talvez por medo de algo pior acontecer. Algumas pessoas acreditam que seja uma prova real, mas você, o que pensa sobre isso? Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Caçadores das Sombras, que é um canal brasileiro que investiga casos sobrenaturais envolvendo fantasmas e entidades. E nesse dia, eles estavam em uma mata fechada, tentando encontrar o Curupira. E segundo a lenda daquela região, o último caçador que entrou naquela mata nunca mais foi visto. E esses rapazes corajosos entraram na mata para tentar filmar a famosa entidade. E enquanto eles andavam pelo local, chegaram a escutar alguns barulhos estranhos, sem falar na sensação de estar sendo observado o tempo todo. Porém, em um certo momento da caçada, as coisas ficaram estranhas. As lanternas começaram a sofrer algum tipo de interferência, deixando eles em um verdadeiro breu. O que tá acontecendo aqui, mano? Ô, minha lanterna tá ficando ruim. Parou. Ô, me apagou, mano. Parou, mano! Pouco tempo depois disso acontecer, eles viram o que parece ser uma tocha de fogo no meio da mata e começaram a se aproximar. E quando estavam bem próximos, filmaram uma coisa que faria qualquer um sair correndo. Mano, é ele, galera! Que é isso, mano? Mano, que é isso aí, velho? Ele vai jogar. Sai daí, mano, sai! Eles filmaram o que parece ser o Curupira, com uma bola de fogo na mão, pronta para atacar eles. E ao perceber isso, eles começaram a correr, para não serem atacados. Ele vai jogar. Sai daí, mano, sai! Sai, que vai jogar o negócio, velho! Esse é só um dos vídeos do canal Caçadores das Sombras. Se quiserem mais vídeos como esse, deixarei o link do canal deles na descrição. Mano, que é isso aí, velho? Uma câmera de segurança gravou algo muito estranho por volta das 3h30 da madrugada. E o que foi gravado deixou muitas pessoas assustadas. Preste atenção nesse vídeo.
O que chama a atenção é que muitas pessoas acreditam que essa mulher é metade mulher e metade cabra, como se no lugar das pernas ela tivesse patas e cascos. Sinceramente, eu achei muito estranho o jeito que ela anda. Um outro detalhe é que o cachorro fica olhando para ela, como se estivesse assustado. E se repararmos bem, parece que essa mulher realmente tem pernas de cabra. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de encontrar com ela de jeito nenhum. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança, e durante a filmagem é possível ver duas crianças, e enquanto elas estão na cozinha, por algum motivo, elas repetem o tempo todo as palavras: "Eu não tenho medo de fantasmas". Agora preste atenção e veja o que acontece a seguir. A porta se fecha repentinamente, e quando isso acontece, as crianças começam a gritar desesperadas, e só depois de algum tempo que elas saem de dentro da cozinha. Eu sei que você deve estar pensando que pode ter sido alguma corrente de vento que fez aquela porta se fechar, mas agora peço a você que preste atenção e tente explicar o que aconteceu aqui. Deu para escutar um barulho, e não dá para ver nada caindo ou algo que possa ter feito isso. Agora eu te faço uma pergunta: qual seria o motivo das crianças cantarem que não têm medo de fantasma? Seria algo da imaginação delas? Ou elas realmente estão vivendo experiências estranhas em sua casa? Esse vídeo é mais um vídeo do canal Explorando com Danny. E nesse vídeo, ele decidiu entrar em uma casa abandonada, e que supostamente é assombrada por uma entidade que ninguém sabe ao certo do que se trata. Mas para tentar presenciar alguma coisa sobrenatural, Danny começou a andar pela casa, e enquanto ele estava no local, ele chegou a escutar alguns barulhos, mas nada que deixasse ele assustado. Porém, nessa noite, quando ele decidiu ir até o sótão da casa, algo muito assustador aconteceu. Hello? Ele viu uma criatura muito assustadora, com grandes olhos negros olhando para ele. E quando ele viu aquilo, na mesma hora ele começou a gritar, e a luz da lanterna acabou se apagando. E algum tempo depois, para o alívio dele, quando a luz da lanterna se acendeu, a criatura já havia desaparecido. Então ele não pensou duas vezes e decidiu sair daquela casa. Mas enquanto ele estava no andar de baixo, mais uma vez ele teve uma surpresa nada agradável. Hello? Hello?
Ao ver aquela criatura, ele não pôde fazer nada, a não ser sair correndo para bem longe daquela casa. Esse homem acredita que gravou o SCP-096 em seu habitat natural. Mas você, o que acha? Explorar lugares abandonados é um hobby muito perigoso, pois nunca sabemos o que poderemos encontrar nesses lugares. E nesse vídeo que veremos, um homem estava andando por um local muito escuro, e enquanto ele anda pelo local, dá para perceber que o local está abandonado há muito tempo. Porém, nessa noite, esse pobre homem iria viver um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Enquanto ele estava filmando, ele acabou dando de cara com uma pessoa muito assustadora, parado no escuro. E o que deixa isso assustador é não saber o que essa pessoa está fazendo ali, e nem quais eram as suas intenções. Porém, nesse dia, a pessoa que gravava teve uma atitude muito inteligente. Na mesma hora ele saiu correndo, sem querer saber se aquilo era uma pessoa ou algum fantasma. Matt Magarassi sempre foi muito ativo em seu TikTok, porém há algum tempo ele vem presenciando algumas atividades estranhas em sua casa. E em um certo dia ele estava em seu quarto e percebeu que a porta do banheiro estava se movendo sozinha. Take this shit up. Look at this. Bro. Nobody is home. My fucking family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Após isso, ele chegou a escutar um barulho, e quando foi olhar, percebeu que a descarga havia se acionado sozinha. Bro! What the fuck? Depois disso, ele saiu correndo, e antes de descer as escadas, ele percebeu que a luz estava piscando. Após isso, ele escutou um barulho no banheiro da casa. E quando entrou, percebeu que a torneira estava aberta. Bro! E ao sair do banheiro, ele ficou desesperado, quando percebeu que a porta dos fundos havia se aberto sozinha. Why is this door open? What the fuck is going on? Em um outro vídeo, ele gravou seu cachorro olhando fixamente para o andar de baixo, como se estivesse vendo alguém. Como podemos perceber, não há ninguém visível lá embaixo. Mas não para por aí. Em um outro dia, ao entrar em seu quarto, ele percebeu que um de seus bonecos de Dragon Ball estava no chão. E enquanto ele filmava, algo estranho aconteceu. Guess not. Little girl? Anybody? Dá para ver que os bonecos caem de repente, sem que ninguém encoste neles. Ao ver isso, ele na mesma hora para de gravar e sai correndo. Esse vídeo é do canal Neon View White. E nesse vídeo, ele estava se preparando para fazer uma demonstração de teclado. Mas já no início da gravação, enquanto ele falava, sem ele perceber, a maçaneta da porta atrás dele começou a se mover sozinha. What's up guys, Dan here. I got bored over the quarantine and I'm trying to learn the piano. So yeah. What's up guys, Dan here. I got bored over the quarantine and I'm trying to learn the piano. Só isso já é muito estranho. Porém, pouco tempo depois, algo muito assustador aconteceu. A porta dele se abre sozinha, e na mesma hora ele olha com cara de estranheza, sem saber direito o que havia acontecido. Mas mesmo assim, ele pega o seu celular para tentar gravar alguma coisa. As you can see right here, I was recording just over there.
And, Dá para ver o que parece ser uma figura negra de pé no quarto dele. Um detalhe interessante é que na descrição do vídeo ele diz que não acredita em fantasma e afirma que tudo que ele gravou é real. Mas você, o que pensa sobre isso? Eric Gunner é um youtuber que explora lugares abandonados, e nesse dia ele estava com 2 amigos explorando um prédio, simplesmente no intuito de mostrar a exuberância do local. E até então estava tudo muito tranquilo, era apenas mais um prédio abandonado. Mas quando ele estava quase encerrando o vídeo, o amigo dele percebeu algo estranho atrás dele. El chiste es que cuando me metí yo, empezaba a subir la quimera, lo que está hasta arriba, y empezamos a... Vámonos ya. ¿Por qué? Dá para ver o que parece ser uma pessoa mascarada, olhando na porta atrás dele. E ao ver isso, o amigo dele chama ele para dar o fora daquele local. Será mesmo uma pessoa? E o que ela está fazendo ali? Quais seriam as suas verdadeiras intenções? Nesse vídeo, um jovem estava em uma mata, simplesmente para tentar filmar algo sobrenatural. Porém, antes de começar a gravar, ele fala sobre uma pessoa misteriosa e de aparência estranha que habita aquela região. Mas mesmo assim, ele com toda a coragem começa a gravar sozinho, em meio a uma mata muito fechada. E pelo que parece, ele não fazia ideia de que algo terrível seria gravado por ele naquela noite. Aku majuin. Go. Aku berani. Ini aku majuin ya. Jangan lari tapi ya. Kamu jangan lari. Jangan lari kamu. Jangan lari. Ele filmou o que parece ser uma criatura metade gente e metade porco, e quando ele se aproximou, a suposta criatura foi para cima dele. E ele na mesma hora teve que correr, para nada pior acontecer. Porém, mesmo correndo, a criatura perseguiu ele, e ficou ali rosnando de uma forma muito estranha, até que de repente ela decidiu deixar ele em paz. Kameraku blur nih. Jangan lari. Kameraku blur. Ao ver esse vídeo, fiquei pensando que poderia ser o que ele filmou. Seria isso um tipo de animal desconhecido? Algum integrante de alguma tribo misteriosa da região? Ou apenas uma pessoa fantasiada? A resposta para isso eu deixo para você decidir. Um rapaz chamado Magnus acredita que a sua casa está sendo assombrada. Então, para provar isso, ele começou a fazer alguns vídeos. E nesse vídeo, ele decidiu deixar uma câmera gravando em tempo real enquanto ele dorme. E para a surpresa dele, algo muito estranho foi gravado. Dá para ver que enquanto ele dorme, um objeto cai sozinho no chão, provando que a teoria dele está certa. Em um outro dia, ele deixou uma câmera filmando na sala de jantar. E enquanto a câmera filmava, foi possível ver uma porta se fechando sozinha e 2 velas misteriosamente se apagando. Não sei o que está acontecendo aqui, mas com certeza não é algo normal. Esse jovem se chama Lebriar,
E em seu canal do YouTube, ele posta vídeos divertidos e faz algumas lives jogando Free Fire. E até então, ele nunca havia falado sobre coisas estranhas ou sobrenatural. Porém, em um certo dia, enquanto ele estava jogando, algo muito estranho aconteceu e deixou ele muito assustado. O manequim que ele tem no quarto dele se moveu. E quando isso aconteceu, deu para ver no olhar dele que ele ficou muito apavorado com o que tinha acontecido. E dá para ver que o manequim estava encostado na parede e de repente se moveu para frente, como se estivesse vivo. O jovem que gravou o vídeo jura que o que aconteceu foi algo real e foi tão apavorante que ele saiu de casa e foi passar a noite na casa de um amigo. Mas me diz aí, seria isso algo tramado por ele? Ou esse boneco foi possuído por alguma coisa do mal? Durante a nossa vida, sempre escutamos histórias de criaturas míticas que habitam ou já habitaram o nosso planeta. E o registro que veremos a seguir foi gravado no Sri Lanka, e nele veremos o que seria a prova da existência de uma dessas criaturas. Agora preste atenção e veja o que alguns pescadores gravaram. O que podemos ver é uma suposta sereia que ficou presa em uma rede. E nós sabemos que as histórias das sereias são muito antigas e que vários vídeos circulam pela internet. Mas você, o que acha? Seria isso a cena de algum filme? Ou isso seria a prova de que sereias realmente existem? Esse vídeo é do canal Moxley Paranormal. E nesse vídeo, ele estava investigando um antigo cemitério nas margens de uma rodovia. E esse cemitério tem fama de ser mal assombrado. Porém, a princípio, nada de estranho havia sido captado por ele, até que em um certo momento, algo decidiu aparecer na câmera. What the hell's that? Hello? Deu para ver uma sombra negra andando em meio às lápides, e antes que ele pudesse se aproximar, aquilo desaparece de repente. O que ele gravou parece ser uma pessoa usando um tipo de capa preta. Só que o mais estranho é que ele continuou a sua investigação, porém naquela noite, mais nada de estranho foi gravado por ele. Seria isso realmente uma aparição? Ou poderia ser algum morador de rua andando pelo local com o seu cobertor? A resposta para isso, mais uma vez eu deixo para você decidir. Esse vídeo foi gravado em Kiev, na Ucrânia,
E durante o vídeo, um homem estava filmando a rodovia e provavelmente ele estava encantado com tantas luzes. Porém, em um certo momento, ele decidiu filmar uma ponte que estava atrás dele. E quando ele fez isso, algo estranho apareceu nas filmagens. Deu para ver uma criatura rastejando sob a ponte. E como podemos ver, é um tipo de criatura humanoide que está tentando ir para o outro lado sem ser notada. Essa criatura provavelmente deve estar tentando chegar do outro lado, onde tem uma região de mata. Algumas pessoas acreditam que pode ser algum tipo de primata. Já alguns acham que é uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha. E também há aqueles que dizem que é tudo montagem e edição de vídeo. Mas você, o que pensa sobre isso? Algumas pessoas, só de escutar a palavra cemitério, já ficam arrepiadas e até chegam a fazer o sinal da cruz. Agora imagina andar por um cemitério durante a noite. Com certeza não é uma tarefa muito fácil para algumas pessoas. Mas para um aventureiro da Tailândia é algo muito normal. O nome do canal dele é Gangue com Medo de Fantasma. E nesse dia, ele estava junto de um amigo em um cemitério, destinado a pessoas que faleceram e por algum motivo não tiveram parentes para procurar por elas. Mas nesse dia, esse rapaz decidiu fazer uma espécie de experimento. Ele decidiu se deitar em uma das tumbas que estava aberta, para ver se alguma coisa aconteceria. Agora já peço a você que segure firme, pois o que será mostrado aqui é algo muito assustador. Ele ficou um bom tempo ali deitado, sem nada acontecer, até que de repente a camisa dele é puxada com muita força, como se alguma coisa estivesse pedindo para ele sair de dentro daquela tumba. Eu, quando vi isso, fiquei muito assustado e confesso que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Mas não parou por aí. Enquanto ele contava para os seus amigos o que havia acontecido, algo muito assustador foi presenciado por todos naquela noite. Como podemos ver, alguma coisa puxou ele para trás, derrubando ele no chão. E após esses acontecimentos, ele e seus amigos, na mesma hora, saíram correndo para longe daquele cemitério. Eu sinceramente não consigo explicar o que aconteceu aqui, mas se você tem alguma ideia, por favor deixe aí nos comentários. Nesse vídeo, um homem estava caminhando pela floresta com o seu cachorro, para ele perseguir alguns esquilos. E como podemos ver, tinha acabado de amanhecer o dia. Só que enquanto ele acompanhava o seu cachorro, ele percebeu que o seu cão havia ficado assustado, como se tivesse visto alguma coisa. E temendo que fosse algo perigoso, ele tentou não perder o seu cachorro de vista. Só que enquanto ele acompanhava o seu cachorro, algo muito assustador foi filmado pela câmera. Ele viu que ele acredita se tratar da aparição de um soldado da Segunda Treta Mundial.
E como podemos ver, o que quer que seja aquilo está caminhando lentamente pela mata, com um capacete na cabeça. Então, após ver isso, o rapaz ficou tão assustado que na mesma hora chamou seu cachorro e saiu correndo para longe do local. Seria isso realmente a aparição de um soldado? Ou pode se tratar de uma pessoa andando pela mata? Deixe aí nos comentários a sua opinião, para que eu possa saber o que você pensa. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Inquieto TV. E nesse vídeo, alguns amigos estavam indo investigar uma casa abandonada, que é supostamente assombrada. E assim que eles chegaram no local, começaram a andar no interior da casa. E enquanto andavam, lá dentro encontraram um local muito estranho, com alguns troncos posicionados em uma espécie de círculo. Ci sono tipo dei tronchi. Sì, tronchi grandi. E na mesma hora que viram aquilo, eles especularam que aquilo poderia ser um local usado para algum tipo de ritual. Porém, enquanto eles estavam ali observando, chegaram a escutar um barulho dentro da casa. E quando foram olhar, algo muito estranho foi filmado pela câmera. Vabbè, ma non penso sia normale con tutte queste macerie. Credo. Você talvez não tenha visto, mas quando a câmera passa, dá para ver uma sombra negra parada dentro de um dos quartos. Non penso sia normale. Non penso sia... E se repararmos bem, essa sombra tem pequena estatura, como se fosse um adolescente. E uma outra coisa estranha que aconteceu nessa noite foi quando eles viram um balão no chão. E enquanto filmavam esse balão, deu para escutar uma voz que parecia ser de uma criança. No, vicino. C'è qualcosa che... Cazzo, è vero? Eu não sei se tudo aqui é real, mas com certeza alguma coisa muito estranha está acontecendo nessa casa. Nesse vídeo, o investigador Chamos estava junto de sua equipe, investigando um local muito sinistro no meio do nada. E como podemos ver, é um local todo feito de pedra, que se assemelha muito a uma espécie de templo. Mas o pior de tudo é que por várias vezes eles se assustaram com um barulho que parecia ser pedras sendo arremessadas contra eles. Cara do céu, velho! Cara, tu filmou, cara? Que susto, velho! Que susto, cara! Mas mesmo assim, eles continuaram investigando o local. E algum tempo depois, eles decidiram usar um Spirit Box para tentar contato com a entidade que habita o local. E durante a sessão de Spirit Box, a entidade maligna deixou bem claro que não estava gostando da presença deles naquele local. Mais claro? Por que vocês não me deixam quieto? Sim, chamos. Entendeu? Sim, chamos. Em um certo momento foi possível ver que alguns fios que estavam no teto começaram a se mover sozinhos. Querem brincar? Ele falou querem brincar não sei o que. Querem brincar não sei do que. Cara, olha aquilo lá, velho. Olha ali, velho. Olha isso. Caramba. Será que vindo ali o barulho, cara? Pode ser? Após isso, eles continuaram a comunicação e de repente foram surpreendidos por algo muito assustador. Estranho, cara. Eu não quero o quê? Cara, agora me arrepiou, cara. O que é isso? Que foi? Olha ali, cara. Meu Deus do céu, velho.
Um fogo misterioso se alastrou dentro do local. E no meio desse fogo foi possível ver uma aparição muito assustadora, que eles acreditam que se trata de um espírito maligno que não gosta de ser perturbado. E após terem a noção do perigo que estavam correndo, eles decidiram ir embora do local, para nada pior acontecer. Nesse vídeo, Luan Mendes e sua equipe estavam indo investigar um local terrível, que já está abandonado há muito tempo. E nesse local, existe a lenda de um demônio que habita o sótão da casa. E ultimamente as pessoas têm visto a aparição de uma freira no local. E nesse dia, Luan Mendes e sua equipe foram para o local na tentativa de gravar a aparição da freira. E assim que eles entraram na casa, foi possível escutar algumas batidas que vinham do segundo andar. Olha lá. Tá mexendo. Tá mexendo, vai cair o teto, vai cair, sai daí! Eu ouvi. Depois disso, eles foram investigar o segundo andar. E lá em cima, todos começaram a sentir uma falta de ar. E a lanterna de um dos amigos dele, do nada desligou sozinha. E esse era o aviso de que algo terrível iria acontecer. Demônio do sótão! É você que está se materializando na feira? Hã? Mano, a minha lanterna parou. Eles viram uma figura horrível subindo as escadas de uma forma muito assustadora. E ao ver isso, eles na mesma hora saíram correndo muito assustados. E depois de conseguir descer as escadas, eles foram para o lado de fora, onde acabaram filmando algo observando eles pela janela. Estranho, né, mano? Ai! Olha lá, Luan! Sai! Sai! Ela tá ali em cima, mano! Que diabos era aquilo que apareceu nas escadas? E por que quando eles saíram, continuou observando eles? Seria isso a aparição da freira? Ou isso pode ser algo muito pior? Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo investigador paranormal Cody. E nesse dia, ele estava junto de um amigo investigando um local muito tenebroso. E esse local, há muitos anos atrás, era um casarão onde viviam vários escravos. E nessa época, eles eram submetidos a condições subhumanas, tendo que viver enclausurados na parte de baixo da casa. E com todos esses acontecimentos terríveis, a casa carrega consigo uma energia muito pesada. Então, para investigar isso, Cody e seu amigo entraram na casa. E pouco tempo depois de entrar, eles escutaram um barulho. E nesse momento, eles acabaram filmando algo que deixou eles muito assustados. Se manifesta pra nós novamente! Mano! Uma porta bateu sozinha com muita força. Após isso, Cody foi até onde a porta estava batendo. E nesse meio tempo, o amigo dele ficou para trás e acabou filmando algo que deixou ele muito assustado. Mano, sai daqui, sai. Ai, viu um negócio ali, mano. Sai daí, mano. Ele viu a aparição de um homem abaixado. E assim que ele viu aquilo, na mesma hora ele correu assustado. E enquanto ele estava contando o que ele tinha visto, foi possível ver algo sendo empurrado para fora de um dos quartos. Olha lá, véi! Mano, que é isso, véi? Olha lá, véi! Você é louco! Mas não foi só isso. Em um certo momento, deu para ver o que parecia ser alguém observando eles na porta. Olha a cabeça ali, véi! Ah, de novo, você viu? Não vi. Temendo que pudesse ser uma pessoa com má intenção, eles foram até lá, mas não encontraram nada. E depois de presenciar essas coisas, eles sentiram um medo tão profundo que decidiram ir embora daquela casa. Mas para a surpresa deles, algo muito assustador foi filmado enquanto eles estavam indo embora. Arrepiar, você é louco, mano. Vambora, velho. Vambora.
Bora, velho. Vambora. Você é louco, velho. Que é isso? Eles filmaram o que parece ser o espírito do escravo, abaixado na parte de baixo da casa. E para piorar, uma janela bateu sozinha, mostrando que eles não eram bem-vindos naquele local. Nesse vídeo, o investigador Thiago Furacão estava investigando um local conhecido como a Casa da Macumba. E nesse local, várias coisas terríveis já aconteceram. E o acontecimento mais recente foi com 2 pedreiros que estavam reformando a casa. E depois de verem várias coisas estranhas, eles disseram que nunca mais iriam voltar no local. Mas o nosso amigo Thiago Furacão, com muita coragem, entrou na casa. E enquanto filmava em um dos cômodos, a companheira dele foi para a parte de baixo da casa e acabou dando de cara com algo muito assustador. Ai, meu Deus. Tiago do céu, pelo amor de Deus, tem um negócio aí embaixo. Tiago do céu. Ela viu uma figura negra de pé e na mesma hora ela subiu muito assustada. E depois de contar para Thiago o que ela tinha visto, ele desceu lá, mas só encontrou alguns trabalhos espalhados pelo chão. E enquanto isso, Thaís ficou filmando no andar de cima, onde acabou vivendo um dos momentos mais assustadores de sua vida. Lá de cima, o barulho. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor amado. Ai, meu Deus. Não vou ficar nessa casa aqui, não. Não vou ficar aqui, não. Tiago, pelo amor de Deus. Tiago, pelo amor de Deus. Após isso, ela saiu de dentro da casa. E quando Thiago pensou em subir para procurar ela, acabou dando de cara com uma coisa que deixou ele muito assustado. Oi? Fogo? Nossa senhora! Ai, meu Deus! Thaís do céu! Ele não viu uma, mas sim 2 figuras de roupa preta. E quando ele viu isso, rapidamente deu um jeito de sair de dentro da casa, para nada de ruim acontecer com eles. Nossa senhora! Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um grande salve e até a próxima!